Quantos dizem amém? Enquanto nós estamos, diz o autor, confortavelmente instalados, superalimentados, tranquilos seguidores, realizamos nossos cultos, pregamos nossos sermões em perfeita paz, parece que nenhuma preocupação nos atinge, nunca dirigimos um único pensamento em favor das multidões que morrem, perecem ao nosso derredor. No entanto, Deus nunca disse que os pecadores deveriam vir até nós. Pelo contrário, ordenou-nos que fôssemos a eles. Se assim é, por que os acusamos de não virem até nós, quando a culpa na verdade é toda nossa, por não irmos a eles? Que Deus nos perdoe e nos ajude. Não havendo profecia, o povo se corrompe, se perde. O que aconteceu? Eu fiquei dentro de casa orando, passei a liderança para uma equipe, fiquei próximo da liderança, fiquei próximo da equipe e distante de toda a liderança. O que aconteceu? O fogo foi esfriando, o fogo foi parando, a paixão foi acabando. Nós começamos a nos reunir uma vez só por mês, e infelizmente naquela data, alguns não podiam vir, e no outro mês também não podiam vir. Cada vez que você se afasta do seu líder, cada vez que você se afasta do seu pastor, cada vez que você se afasta do seu altar, cada vez que você se afasta do seu profeta, a verdade é paralela, você se aproxima do cão, você se aproxima do mundo, você se aproxima do pecado. Quem quer uma chave para receber fogo, continuar recebendo, crescer, soprar o nome e nunca mais parar, não desistir por nada? Quem quer? Não fique 7 dias sem se agarrar no altar do seu profeta. Não fique 7 dias sem ver a face dele. Não fique 7 dias sem ver os olhos dele. Não fique 7 dias sem ouvir a voz dele. Por quê? Porque Deus colocou um Abraão e diz que toda a bênção que os outros precisariam estaria dentro do Abraão. Abraão, eu abençoo os que te abençoarem e eu amaldiçoo os que te maldizem. Amém, queridos? Vamos lá então pegar mais fogo. O mundo se esforça a fim de atrair ao máximo a atenção das pessoas. Os teatros e centros de diversão ficam nos locais mais proeminentes, são mais fericamente iluminados. Ao contrário, os líderes evangélicos, em sua esmagadora maioria, preferem uma ruela escura, levantam um edifício minúsculo, instalam uma iluminação deficiente e ainda se admiram que o público não frequente suas igrejas. Anote Lucas 16:8. Em Lucas 16:8, Jesus nos dá um tapa de luva. Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Toda cidade necessita de uma grande sede evangelística, localizada em lugar central, com abundância de iluminação, de acesso fácil, bem diante do nariz dos transeuntes, as pessoas que passam a pé. É preciso essencialmente que haja um programa evangelístico, realmente vívido, que vise despertar os indiferentes, salvar os pecadores e apontar-lhes o caminho para o céu. Sem esta visão, o povo está condenado. Vocês veem por que nós trabalhamos com câmeras? Vocês veem por que às vezes a gente aperta daqui, aperta de lá e faz desafio financeiro? A apóstola pede uma oferta, eu peço outra, o apóstolo Júlio pede outra, porque é caro o serviço desses meninos, são caras câmeras. Por que a gente trabalha forte na divulgação? Por que a gente não quer ficar num lugarzinho pequeno, lá na Vila da Amargura, com a Travessa da Calamidade, número 66 da depressão? A igreja é o farol da humanidade. Nós temos que orar por megas igrejas, grandes igrejas, e que preguem toda a verdade, preguem a salvação, preguem a cura, preguem a libertação. Deus, Ele está triste com as igrejas que prosperaram e estão com os maiores dizimistas, por exemplo, dos atletas de Cristo, dos grandes advogados, dos médicos. Por quê? Porque eles têm sede, eles têm dinheiro, eles têm rádio, eles têm televisão, mas não pregam o verdadeiro evangelho. Ficam pregando uma água com açúcar para não se expor. O mundo faz de tudo para atrair as pessoas, e Jesus Cristo disse: os filhos do mundo são mais sábios do que os filhos da luz. Mas aqui no avivamento, Deus vai levantar um povo diferente.
Aqui no avivamento, Deus vai levantar um povo que sabe o que tem que fazer e vai fazer o que deve ser feito. Ore para a igreja crescer cada vez mais. Ore para a igreja ter uma mega catedral global, lá do lado do Palácio do Governo, lá do lado da Católica Central, lá do lado da Assembleia Legislativa, com mega letreiro de neon na frente. Por quê? Porque o mundo tem que saber que a vitória é do povo de Deus. Amém, queridos? Então anote bem forte esta frase: não é o mundo que tem que vir para a igreja, eu tenho que ir lá no mundo e salvar o pecador. Anote isso, ore por isso, sonhe com isso. Em cada dia de culto, se você tem carro ou se você tem condições, não venha sozinho para a igreja, convide um vizinho. Eu já falei em outras oportunidades, não convide quem está de boa, não convide quem está trocando de carro, está trocando de roupa, está trocando de casa, infelizmente está trocando até de mulher. Procure saber quem está com AIDS, procure saber quem está com uma dívida impagável, procure saber quem está no alcoolismo, quem está nas drogas, e diga para essa pessoa: vem comigo. E essa pessoa vai dizer para onde? E você vai dizer: eu vou levar você para um lugar onde Deus vai te transformar completamente. E eu profetizo, essa pessoa vai começar a chorar, essa pessoa vai dar a vida para você. Quantos dizem amém? Quando que eu preciso sair para evangelizar? Quando Deus fala comigo. Deus não falou comigo, homem de Deus, quando você vê a necessidade da pessoa, quando você vê que a pessoa está morrendo, e tudo o que ela precisa é fechar os olhos e dizer: Jesus, salva a minha vida. Quantos dizem amém? Aqui ele diz o que eu introduzi para vocês: se você começar a evangelizar, você vai enfrentar demônios, você vai enfrentar perseguição, você vai enfrentar lutas, às vezes dentro de casa, às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes os filhos, os pais dizem: agora você virou fanático, agora você virou radical, está com o uniforme da igreja, vai na igreja sexta tarde, vai nos jovens sábado à noite, domingo Deus o livre se faltar o culto, e agora segunda-feira tem escola, e terça-feira tu quer evangelizar. Tá louca? Tá louco? Tô sim, por Jesus e por almas. Porque saibam de uma coisa, queridos, Deus vai sacudir esse lugar nos próximos dias. Deus vai sacudir esse lugar nos próximos dias. Nós já estamos tendo belíssimas surpresas. Nós já estamos tendo ótimas surpresas com alguns que chegaram na segunda leva, na segunda hora. Eu vou dizer para vocês, Deus vai começar a levantar pastor aqui sem título mesmo. Deus vai começar a levantar profeta aqui sem ordenação mesmo. E essas pessoas vão começar, já estão sacudindo cidades, bairros, casas, hospitais. Aleluia! É você? Então grite comigo: eu perco o medo de evangelizar e eu recebo paixão pelas almas. Se é você, dê um aplauso para Jesus. Anote alguns versículos chaves para você. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Mateus 19, 26, para Deus tudo é possível. Marcos 11, 22, tende fé em Deus. Amém? Para que decorar esses versículos? Pois não, claro, Marcos 9, 23, Mateus 19, 26, Marcos 11, 22. Você não vai ser usado por Deus se você quer fazer coisas pequenas. Os grandes evangelistas, os grandes líderes, todos eles têm o mesmo ditado: pense grande, sonhe grande, trabalhe grande, porque o teu Deus não é pequeno.
E nessas três passagens bíblicas, você pode vencer qualquer obstáculo, pode vencer qualquer demônio. Tire a sua mente do problema, tire a sua alma do problema, tire o seu pensamento do problema. Você só tem duas opções: ou derrota ou vitória. Como que você pode ser derrotado? Você faz o seu problema grande e o seu Deus pequeno. Como é que eu faço o meu problema grande? Quando eu penso nele, eu falo dele, eu só sonho com ele, eu amo ele, eu quero ele, eu me escondo atrás dele. Não, desde o momento que você aceitou a Cristo, você tem um Deus grande, você tem um Espírito grande, você tem uma fé grande, você tem um poder grande, você tem um amor grande. Ouça o que Deus me ensinou a duras penas. Se Satanás te vencer em uma pequena coisa, ele sabe que você é refém dele para qualquer coisa. Não deixe ele te vencer no pensamento, não deixe ele te vencer na emoção, não deixe ele te vencer no físico, não deixe ele te vencer na alma, não deixe jamais ele te vencer. E como que eu posso vencer o diabo em todo momento? Troque os seus pensamentos derrotistas por aquilo que está escrito na Santa Bíblia. Na Bíblia está escrito que Deus está contigo, na Bíblia está escrito que Deus te unge, na Bíblia está escrito que Deus te perdoa, que Deus te cura, que Deus te prospera, que Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar, Ele te entende, Ele te ama. Se você troca os seus pensamentos de luta: eu estou sozinho, eu estou jogado num canto, eu estou abandonado, a minha mulher não me entende, a minha família não me entende, a igreja não me entende, só o diabo me entende, acabou. Agora, se você falar: está escrito, 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 está escrito. Deixa eu dizer algo para você, filho: não se entregue para Satanás. Não venda a alma para o diabo. Se ele te empreender numa área, ele sabe que se você escapar dessa, ele te prende noutra. Se ele te manter refém numa área, ele sabe que se você sair livre dessa, ele te mantém refém noutra. E o seu dom está paralisado, o seu chamado está perdido. Na verdade, Satanás não está preocupado com você. Satanás está preocupado com todos aqueles que você pode ganhar para Deus. Satanás não está preocupado como você está, onde você está. Satanás é o único que se preocupa com o futuro, porque ele sabe que o teu futuro é grande. Ele sabe que você pode esvaziar o inferno. Ele sabe que você pode ter um avivamento. Ele sabe que você pode libertar vidas. Então, não dê trégua para o diabo. Vire para alguém e diga: não dê trégua para o diabo. Você quer um resumo do que é a paixão pelas almas? Você quer um resumo do que é evangelismo? Quem quer? Uma luta de boxe. Hoje mais moderno é o quê? MMA ou UFC? É a mesma coisa? Repita comigo: evangelismo, cristianismo. O primeiro que parar de bater, morre. Satanás não está preocupado se você veio na oração sábado. Ele está mais preocupado que você não venha sábado que vem. Satanás não está preocupado se você está orando e jejuando. Se você veio na oração sábado, veio no culto ontem e está aqui hoje, Satanás não está preocupado com isso. Ele sabe que ele está perdido. Satanás, ele está preocupado com o seguinte: quando é que você vai parar de bater nele? Quando é que você vai deixar ele agir só um pouquinho na tua mente? Ele está preocupado só com um segundinho. Quando é que esse cara vai parar de orar? Quando é que ele vai estar zapeando aquela TV ali e vai escorregar ali num cine privê? Quem lembra aqui do sino privê? Ah, que ninguém levanta a mão, né? Só um levantou a mão. Corajoso, valente, super-herói. Aleluia! Amém? Escreva: eu não vou parar de bater no diabo. Eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de jejuar. Eu não vou parar de liderar. Eu não vou parar de evangelizar. Eu não vou parar de fazer vigílias. Amém?
Sábado que vem nós temos a nossa operação Tempestade de Oração 2. Até quando, homem de Deus? Até Jesus voltar ou nós subir. Nem ao menos uma hora pudestes vós orar comigo. Ficamos 24 noites orando aqui, e a grande maioria dos senhores, damas e cavalheiros não compareceram. Então pelo menos uma hora no sábado você vai ter que comparecer pelo resto da sua vida. E eu profetizo, você vai gostar tanto, você vai ser abençoado tanto, aquilo que não chegou em 70 anos, chegará em 7 dias, em 7 semanas, que você vai dizer: eu quero operação Tempestade de Oração, todos os dias da minha vida. Diga: eu recebo. 25 horas, foi uma hora a mais, e olha a nuvem que estava aqui sábado. Queridos líderes, se vocês não puderem vir, levanta um líder para vir no seu lugar, e mande no mínimo 4 com ele. Diga: no mínimo 5, eu e mais 4, diga: eu e mais 4. Por quê? Porque são 50 objetivos que Deus nos deu. Então você dá 10 para cada um ora 10, pronto, passou uma hora, você vai feliz para casa. Amém, queridos? Com a vitória na mão. Amém? Qual é o grande problema hoje? Isaías 60, versículo 2. Quem conhece de cor? O grande problema hoje, Isaías diz: as trevas cobrem a terra. Só tem uma forma de nós empurrarmos as trevas para fora. Quem sabe me dizer? Alguém que arda pelo Espírito Santo. Alguém que seja uma chama viva. Deus, quando quis começar a igreja, Ele não mandou um frigorífico ou uma geladeira. Deus, quando quis iniciar, fundamentar a igreja, Ele mandou línguas repartidas como de fogo. A sua cabeça é um campo de pouso para o Espírito Santo. Nós estamos perto do aeroporto. Quem já andou de avião? Você viu a hora que ele aterriza? Aquilo ali se chama pista de pouso. Pois bem, a Bíblia diz que o Espírito Santo e o fogo fez da cabeça do homem e da mulher o campo de pouso para o fogo. Tem uma língua de fogo esperando você. A sua vitória contra o pecado, a sua vitória contra o cansaço, a sua vitória contra a doença, a sua vitória contra o diabo está fazer a mesma coisa que Aimee Semple McPherson fez. Aimee se ajoelhou num dia frio de neve, na beira da lareira, e disse: Deus, eu só saio daqui ou morta, ou falando em línguas estranhas. Eu quero o poder do alto, eu quero o poder do alto. Anote, a solução para todos os meus problemas está em ter um encontro com o poder do alto. Amém? Como é que nós vamos receber esta paixão? Tempestade de oração, leitura da palavra, estudo, prestar atenção nos cultos, começar a praticar tudo que nós já sabemos, parar de andar com as pessoas erradas. Quem são as pessoas erradas? As pessoas que aprendem e nunca praticam. Pessoas que são fofoqueiras, pessoas que são malvadas, pessoas que não têm um versículo na boca, pessoas que não têm uma mensagem no coração, mas falam mal de todo mundo. Essas pessoas vão ser usadas pelo demônio para derrubar você. Mas se você pegar o fogo de Deus, você vai libertar essas pessoas. Quantos dizem amém? Aleluia! O nosso evangelismo, a nossa paixão pela palavra de Deus, pela pregação, tem que ser, quem sabe, como o de George Whitefield. Qual era a unção de George Whitefield? Ele orava junto com John Wesley. Você tem que ter um companheiro, uma companheira de oração que tenha fogo, que quando ore não dê sono, que quando ore não conte historinha, que quando ore realmente você sinta a pele ficar como pele de galinha, toda arrepiada, pois assim o demônio sai de perto. O demônio está cuidando do que nós estamos fazendo hoje aqui. O demônio entrou no céu numa reunião de Deus e os seus filhos para acusar o homem mais justo da terra, que era Jó. O que nos guarda disso? O poder do fogo da oração. Conta-se que George Whitefield,
Quando ele ia pregar, como eu falei ontem, como Wesley, ele não podia pregar em igrejas e não podia pregar em ginásios, porque as multidões vinham de todas as partes, de todas as religiões, de todas as denominações. Então ele pregava ao ar livre, no meio das matas, e como era muita gente, ali sempre tinha um Zaqueu que queria subir na árvore para poder enxergar o profeta. E George Whitefield, ele lia a palavra e dizia: damas e cavalheiros, parabéns por aqueles que estão no campo, e aqueles que estão nas árvores, eu aviso, desçam agora. Aí eles gritavam: por que, pregador? Ele disse: só obedeçam, desçam agora. Aí sempre tinha uns gaiatos que, tá bom aqui, quero ver o que vai sair daí. Diz que 60 segundos da pregação inflamada de George Whitefield, soprava um vento quente, que quem estava no chão levantava as pernas para cima, e quem estava na árvore era derrubado como se fosse uma metralhadora de um sniper, não errava um. E depois que as pessoas caíam e se machucavam, eles diziam: eu avisei, um profeta avisa antes. Certa feita, George Whitefield foi chamado por Deus para jejuar sexta. De noite ele foi entregar jejum, Deus disse: jejue mais hoje. Ele jejuou sábado, ele já estava com a carne fraca, ele já tinha entendido que Deus estava jejuando, porque Deus tinha mandado ele jejuar, porque a pregação de domingo à noite seria um grande desafio. George Whitefield, companheiro de John e Charles Wesley, fundadores do Metodista, homens em chamas. Olha só, a equipe de John Wesley. Tem alguns que não querem vir orar num sábado, amor. Uma hora eles não querem. John Wesley, a equipe de John Wesley, ele e mais dois se reuniram, queridos, para fazer uma vigília. Me perguntem quanto tempo durou a vigília deles. 100 anos. 100 anos. Coloca no Google a vigília dos morávios de 100 anos. Se reuniram 3 para orar e disseram: nós vamos orar até o fogo descer. Eles estavam em santidade, eles estavam em arrependimento, eles estavam evangelizando, eles estavam ganhando almas. Eles não tinham televisão para perder tempo com filme, com novela, noticiário, ou joguinho, ou série da Netflix. Eu não entendo esses. Eu nem respondo para esses caras. Às vezes eu encontro eles no aeroporto por aí. Dá licença, profeta. Por quê, irmão? Tem que ver um capítulo da minha série do Netflix. Eu disse lá fora, Fleet é para matar mosquito. Quem lembra do Fleet? Quem lembra? Fleet. Eu vou começar a carregar uma lata de Fleet. E vou dizer: tu vai para a Netflix. O fogo caiu sobre eles. Eles ficaram 100 anos fazendo uma vigília. Dali saiu a criação dos Estados Unidos. Dali saiu o metodismo. Dali saiu John Wesley. Dali saiu George Whitefield. Dali saiu Charles Wesley. Dali saiu Robert Evans, que em 2 anos salvou toda a nação dele, um jovem só. Com os joelhos em chamas, os joelhos feridos, ele só conseguia dizer 2 coisas: dá-me o fogo do céu e dá-me paixão pelas almas. Hoje nós estamos orando por marido, por namorado, por noiva, por emprego, por dor no corpo, dor na coluna, por médico, por cartão disso, cartão daquilo. O sangue de Jesus tem poder. Alguém aqui vai fazer uma vigília de 100 anos. Aleluia! Eu profetizo sobre você, a vigília de 100 anos está esperando você. Eu não estou falando com esses que têm aparência de vivos, mas já estão mortos. Eu estou falando com aqueles que têm fogo no coração. Aqueles que têm fogo. A vigília de 100 anos está esperando vocês. A vigília para sacudir, para salvar, para avivar, para curar, para libertar, para levantar novas nações americanas está esperando você. Se você recebe, dê um glória a Deus. Quando ele foi pregar domingo à noite, quando ele leu a passagem que eu li 4ª noite aqui para o batismo, o verão acabou, a colheita passou,
e nós ainda não fomos salvos. 3 dias jejuando, e Deus deu esse versículo para ele. Quando ele terminou de ler essa passagem, só se escutou um grito: ah! Ele disse: não interrompa o meu sermão, vou ler de novo. Ele leu de novo o versículo que eu dei para vocês quarta. Passou o verão, acabou a colheita, e nós ainda não fomos salvos. Quando ele terminou de novo: ah! Ele disse: vou ver o que é isso aí. De novo, acabou o verão, passou o verão, passou a colheita, e nós ainda não fomos salvos. Ah! Só que não foi um grito só, foram vários. Ele disse: o que está acontecendo? Quem está atrapalhando a minha pregação? Veio um dos obreiros correndo, alguém da equipe dele, naquele tempo andavam a cavalo, e eram milhares de pessoas no meio do campo. E ele disse: pastor, cada vez que o senhor termina de ler esse versículo da Bíblia, alguém cai morto no meio da multidão. Ele disse: é mesmo. Começaram a carregar os mortos para frente, como nos cultos de Rei Narbonque. Começa o batismo com o Espírito Santo, e os africanos vêm passando um por cima do outro, até que chegue lá no altar para não ser pisoteado. Quando começou aqueles corpos vir para cima, ele disse: eu vou ler uma vez mais. Quando ele abriu a Bíblia para ler, a multidão dos piores bêbados, as piores prostitutas, os ímpios incrédulos da época, correram para frente, no meio das árvores, no meio da floresta, passando por cima de pedra, correndo, passando por cima dos irmãos com as Bíblias, e eles correndo, e George Whitefield perguntou: o que é isso? Ele disse: só queremos chegar perto do púlpito, tocar no púlpito e pedir ao teu Deus: tenha piedade de nós pecadores. E um avivamento sacudiu aquela geração. Se você crê, dê um grande aplauso para o Senhor. Aleluia! Conclusão da primeira parte. A grande necessidade do momento. A grande necessidade do momento. Anote. Se você é bom, pelo menos eu, quando fazia seminário com a minha esposa, ela anotava e eu abria a Bíblia. 2 trabalham melhor do que 1. Provérbios 24, 11 e 12. Quem lembra o que está escrito lá? Livra, Provérbios 24, 11 e 12. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que cambaleiam para a matança. Se disseres: não o soubemos, não perceberá aquele que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não pagará ele ao homem conforme a sua obra. A grande necessidade do momento. Precisamos avisar os homens do perigo que correm. Esta é, meus queridos alunos, agora vocês são meus alunos, a grande necessidade do momento. Que Deus nos brinde com uma visão profética, a fim de que o povo não venha a perecer e não sejam responsabilizados e culpados, não sejamos responsabilizados e culpados de negligência. 2 primeiros livros que nós vamos usar para esse primeiro período de aula. Paixão pelas Almas, Oswald Smith. Tem em PDF no Google, em PDF, não precisa nem comprar. Quem foi Oswald Smith e qual é a segurança desse livro dele antigo, Paixão pelas Almas? Quem fez a apresentação desse livro foi nada mais, nada menos que o Paulo da nossa geração, por enquanto, Billy Graham. Billy Graham disse: se tivesse eu condições financeiras e as gráficas produzissem livros o suficiente, eu colocaria um livro de Oswald Smith, Paixão pelas Almas. Eu colocaria um exemplar dessa obra literária em cada casa. Olha Billy Graham, por isso que Deus usou ele. A maioria pensa, né? É caro, vou gastar o meu dinheiro, não vou tirar férias, não vou dar perfume para a mulher, não vou comer pizza sexta de noite. Billy Graham disse: se tivesse eu condições, colocaria um exemplar
de Oswald Smith, em cada casa do planeta Terra, então eu simplesmente sentaria no meu sofá e esperaria o Espírito Santo incendiar o maior avivamento de todos os tempos. E enfim, por fim, envergonharíamos Satanás e iríamos para casa antes do tempo. Billy Graham falou isso desse livro, Paixão pelas Almas. Esse primeiro capítulo que eu li para você. Se apaixone por almas. Se você não tem paixão por almas, a sua está perdida. Exorte as almas. Não brinque com desviado. Desviado é sim, sim, não, não. Diga para ele, se você morreu hoje, você está no inferno, filhinho. Volta para Jesus, ora comigo agora. Ganha os vizinhos, ganha os familiares, vem evangelizar. Alguns estão de parabéns. Quarta-feira às 18 horas, já fomos para o metrô, fomos para o Transurb, fomos para o aeroporto e já começamos a ganhar almas. Jesus expulsava demônio e curava doente. A igreja tem que expulsar demônio e curar doentes. Amém? Quando eles veem a nossa barraquinha lá, e eles verem a nossa fotinho ali, você falar, nós somos lá do avivamento. Se você recebe esta primeira aula, diga amém, dê um aplauso para Jesus.